Boa tarde. Hoje eu e o Samuel a gente vai apresentar sobre as faces granulitos, né, uma visão geral, e a gente vai abordar sobre os seguintes tópicos: mudanças mineralógicas progressivas, do estado transicional entre a faces anfibolito para granulito, os principais fatores governando a dinâmica dos processos petrológicos nas faces granulito, a fusão parcial e o efeito de minerais hidratados, né, a decomposição, desidratação e a fusão de desidratação, as assembleias minerais, os protólitos, os minerais índices, né, que vão ser sensíveis às variações dos parâmetros intensivos, mudanças retrógradas nas rochas de face granulitos, exemplos de caso, aplicações e discussão de artigos científicos. Bem, as condições metamórficas da face granulitos, ela é definida por um alto grau metamórfico e é dividida em subfaces de baixa e alta temperatura, e ocorrem mudanças mineralógicas progressivas, né, entre o estado transicional, entre as faces anfibolito para as faces granulito, e a fase sólida estável, né, nas condições metamórficas da face anfibolito é a horniblenda, né? E à medida que aumenta o grau metamórfico, essa horniblenda ela começa a se decompor com a resultante formação de orto e clinopiroxênios coexistindo na presença de quartzo e plagioclaso. E o completo desaparecimento da horniblenda ocorre em alguns casos, resultando na formação de assembleias minerais anhidras, né, que são diagnósticas das faces granulitos, tais como ortopiroxênio, quinopiroxênios, granada, plagioclásio, quartzo. A ocorrência comum, né, de granada, ela distingue as faces granulito das faces piroxênio ornifels, em que coexistem, né, os dois piroxênios, mais a granada das séries almandina piropo, ela é virtualmente ausente. Aqui uma ilustração esquemática, né, em função da temperatura e da pressão. Aqui, nesse gráfico, mostra os granulitos de ultra alta temperatura, né, em que vocês podem notar aí a distribuição dos pontos, tá, delimitada nesse envoltório, em que é definido, né, por uma faixa de temperatura de 900 a 1100 graus centígrados, né, e que a fase sólida estável nas condições de metamorfismo de ultra alta temperatura é a silimanita, podendo ocorrer a cianita em temperaturas mais elevadas. E granulitos comuns, aí dividido nas subfaces de alta temperatura e temperatura mais baixa. Em metapelitos associados, a muscovita ela diminui e depois ela desaparece com o aumento da temperatura. A biotita também ela diminui, certo? E o desaparecimento completo da biotita ocorre em metapelitos contendo quartzo apenas nas áreas de alto grau, com a formação resultante de associações minerais completamente ou quase que completamente anidas, como silimanita, cordierita, granada, feldspato potássico, plagioclásio e quartzo. Aqui eu vou falar sobre as subdivisões da face granulito com base na temperatura. O limite entre a faces granulito e anfibolito entre anfibolito e granulito é definido como a coexistência de ortopiroxênio e clinopiroxênio contendo cálcio, com a horniblenda, certo? E a faixa de temperatura das reações de decomposição progressiva da horniblenda em assembleias contendo piroxênio varia muito, com a assembleia mineral e a razão de ferro-magnésio da rocha. Metabasitos contendo apenas piroxênio, seja orto, piroxênio ou clínio, não são diagnósticos da face granulito, né? Samuel?
A Oi. professora Lucilene levantou a mão. Ah, desculpa, tá? Foi intervenção aqui, mas não era para perguntar, não. Ah, tá certo, professor. É, o Escola, né, ele definiu a face granulito como sendo uma assembleia, né, rica em tendo a assembleia mineral completamente anidras, né, por conta do desaparecimento de anfibólios e micas, né, que são minerais hidratados. E observou-se depois que, como o campo da face granulito ele é amplo, né, tem-se então regiões com uma região com um estado de transição grande, né? E com isso, observou-se que tem muitas rochas que a grande parte delas ainda contém, né, por conta dessa parte de transição, né, da anfibolito para granulito, contém hornblenda e biotita, né, que são minerais ainda relativamente hidratados, né? E por esse motivo, eles subdividiram, né, a face granulito em subfaces de baixa temperatura e as subfaces de alta temperatura. A de baixa temperatura, justamente eu falei agora, podendo conter, né, esses minerais como hornblenda e biotita, e a de alta temperatura, que aí sim vai ter esses minerais que são anidros, né, como piroxênio, granada. O, o diopsídio, né, ele ocorre comumente em faces anfibolitos com teor de cálcio relativamente alto. Em anfibolitos portadores de comigonita, né, que é um anfibólio magnesiano, a decomposição da comigonita em ortopiroxene provavelmente começa a uma temperatura um pouco mais baixa do que a hornblende, com a formação resultante de anfibolitos portadores de ortopiroxênio sob as condições PT da face anfibolite superior. Bem, então agora falando sobre a temperatura, né, e a fusão, no caso a determinação, né, das condições de pico térmico nas faces granulito é bastante desafiadora por conta das reações retrógradas, né, e vamos discutir isso mais na frente. E utilizando geotermômetros, né, como a troca ferro-magnésio entre a biotita granada, o conteúdo de alumínio, né, nos orto e clinopiroxênios e outros geotermômetros, né, eles dão temperaturas aí na faixa de 700 a 850 graus centígrados para a maioria das rochas da faces granulito. E algumas regiões de faces granulito mostram temperaturas excepcionalmente altas, né, de 900 a 1000 graus centígrados. Então, em tais altas temperaturas, muitas rochas elas sofrem a fusão parcial ou a completa, né, em nível crustal aí a anatexia, formando aí os minimatitos, né, que são rochas heterogêneas, e aí baseado também no grau de fusão parcial, dividido aí em metatexitos e diatexitos, né. No caso, a temperatura de fusão, no entanto, ela vai variar grandemente, né, com a quantidade e o estado da água. Então, a fusão parcial, né, e o efeito de minerais hidratados, amplamente acreditado, né, que nas condições metamórficas de faces anfibolito, eles possuem, né, um fluido aquoso intergranular, né? Então, rochas graníticas e metapelíticas, elas começam, né, a fundir aí em temperaturas em torno de 600 a 650 graus centígrados. E esse fluido, né, ele geralmente tem uma quantidade pequena e à medida que há o progresso da fusão, ele tende a desaparecer, né? Então, com o aumento da temperatura, o fluido ele começa a ser insaturado, né, em água
e irá mostrar uma diminuição progressiva da atividade ou potencial químico da água. E a diminuição na atividade de água, né, o potencial químico, ele tende a impedir o progresso da fusão. Então, no caso, se o excesso, né, de água está presente, no caso, algumas rochas graníticas, né, elas fundem completamente em temperaturas aí variando em torno de 700 graus centígrados, né? Mas no caso, isso é bastante raro, no caso, no metamorfismo regional, por conta da quantidade limitada, né, de água no sistema. Então, rochas aí graníticas e metapelíticas, elas contêm minerais hidratados, como a biotita, né, e a muscovita, e aí, mesmo se a fase fluida não estiver presente, né, essa pequena quantidade de água, né, no sítio cristalográfico ou na estrutura cristalina, né, desses minerais, eles vão ter um grande efeito na diminuição da temperatura de fusão dessas rochas, né? No caso aqui, um exemplo da muscovita, tá? Então, com o aumento do grau metamórfico, no caso, no metamorfismo regional, aí de um regime de baixa pressão, né? No caso, baixa razão PT, a muscovita ela vai sofrer, né, uma reação de desidratação e, no caso, ela irá se decompor. Então, por outro lado, quando eu entro numa configuração agora de uma alta temperatura, mas com uma elevada pressão, né, no caso, um médio a alto, a razão PT, né, eu vou, no caso dessa muscovita, ela vai sofrer tanto a decomposição, né, a desidratação, como a fusão por conta do efeito da pressão de fluidos, tá? Então, esses são exemplos de reações aí de desidratação, decomposição e, consequentemente, fusão parcial. No caso, a baixa atividade de água, né, no caso das condições metamórficas da faces granulitos, né, essas mudanças mineralógicas, elas são causadas por reações de desidratação, né, mas não somente por conta do aumento da temperatura, mas também pela diminuição do potencial químico, né, ou atividade química da água no ambiente. Então, o metamorfismo de faces granulitos ocorre em temperaturas acima de cerca de 650 graus centígrados, e nessas temperaturas, se o fluido aquoso estiver presente entre os grãos minerais, a fusão parcial ela deve ser intensiva em muitos ou da maioria das rochas quartzo-feldspáticas, né? E aí, no caso, isso é um pouco raro, mas pode acontecer, mas isso suporta, né, a ideia que as condições de metamorfismo da faces granulitos ocorrem na ausência de uma fase fluida ou na presença de um fluido pobre em água. E falando dessa parte de fluidos, né, no caso o dióxido de carbono, o CO2, ele tem uma grande proporção em condições metamórficas, né, da faces granulitos, né? Então, ele tende também a diminuir, né, e causar um efeito da diminuição do potencial químico de água no sistema, tá? Agora eu vou falar aqui sobre assembleias minerais, né? Como vocês sabem, a faces ela não vai estar restrita a uma composição. Logo aqui a gente vai ver diferentes assembleias minerais em diferentes tipos de protótipos. Em metabasitos, a assembleia mineral comum vai ser ortopiroxênio, mais augita, mais granada, mais plagioclase. Pode conter também hornblende, biotita e quartzo.
A decomposição dos membros da horniblenda com aumento da temperatura pode ser expressa por as seguintes reações. Actinolita, produzindo ortopiroxênio, diopsídio, quartzo mais água. E a tchermarquita, mais quartzo, produzindo ortopiroxênio mais anortita, né? Mais água. Em metapelitos, né? Uma composição agora mais aluminosa. A biotita, né? Ela diminui em quantidade com o aumento da temperatura e vai reagir com muscovita e quartzo, produzindo almandina mais cafeodspato mais água. Após o desaparecimento da muscovita, as soluções sólidas de biotita podem se decompor e formar as seguintes reações. Flogopita, né, que é a molécula rica em magnésio, e a anita, a rica em ferro, certo? Mais quartzo, produzindo ortopiroxênio mais cafeodspato mais água. Pode ocorrer também flogopita, ou anita, né? Mais silimanita, mais quartzo, produzindo granada, cafeodspato, água, certo? E a astonita e siderofilita, que são a astonita é a molécula de magnésio, mas ela é mais rica em alumínio. Do mesmo jeito a siderofilita, que é de ferro, molécula de ferro, só que ela é mais rica em alumínio. Mais quartzo, produzindo ortopiroxênio, granada, cafeodspato. O polimorfo estável do KF é a microclina na face cisto verde e graus baixos e médios da face anfibolito, mas torna-se o ortoclásio na face anfibolito alto e granulito, certo? No entanto, a microclina de origem retrógrada ela é muito difundida nas regiões da face granulito. A granada, ela pertence à série Almandina piropo, e algumas granadas apresentam um conteúdo de piropo mais alto do que qualquer granada da face anfibolito. Metapelitos com conteúdo relativamente baixo de alumínio e alto de ferro magnésio podem conter ortopiroxênio. A safirina e o espinélio eles são minerais que ocorrem em rochas bastante ricas em alumínio e pobres em sílica. E acontece ali na parte inferior da face granulita. E sob condições em que a cordierita ela está instável, a safirina ela pode se formar até em rochas com um conteúdo relativamente alto de quartzo. Uma vez que a biotita tem uma razão ferro-magnésio mais baixa do que ortopiroxênio e granada coexistentes, as reações progressivas irão diminuir essa razão de ferro-magnésio da biotita, certo? O teor de titânio, né? O teor de titânio na biotita é de poucos por cento em metapelitos da face anfibolito. Porém, na face granulito, aumenta para cerca de 5%. Atestando isso, né, que minerais ricos em titânio, né, são estáveis em altas temperaturas. Agora, um protótipo metagravac, né? A seguinte assembleia vai ser ortopiroxênio, granada, plagioclásio, ortoclásio mais quartzo. Agora, para protótipos calcários, a wollastonita ela ocorre em algumas áreas, enquanto a associação calcita mais quartzo ela é estável em outras. A wollastonita ela é um mineral, né, gerador metamorfismo de baixa pressão e alta temperatura, né, em calcários e rochas calcisilicáticas. As seguintes assembleias serão wollastonita mais diopsídio mais calcita.
também podendo ser possível com escapolita e quartzo. Volastonita mais escapolita mais calcita, diopsídio mais plagioclase mais calcita e por último forsterita mais calcita e dolomita. Granadas de cálcio, né? Pode não ser estável em rochas contendo quartzo na parte baixa de baixa pressão, né? Na face granulito. Mas ela se torna estável na parte de alta pressão. E na face granulito, os minerais ricos em titânio são geralmente rutilo ou ilmenita em metabasitos, bem como em metapelito também, né? E a titanita ela ocorre em calcários. Bem, agora falando de minerais índices, né, que vão ser sensíveis às variações dos parâmetros intensivos, né, das condições PT de metamorfismo. Então, vou falar em relação à cordierita e à granada, né? Então, em metapelitos, né, protólitos aluminosos, as mudanças mais importantes, né, com o aumento da pressão, são a diminuição e o desaparecimento da cordierita, com a concomitante formação e aumento da granada das séries Almandina-Piropo. Então, um pouco das características da cordierita. A cordierita ela tem uma baixa densidade, aí variando em intervalos de 2,5 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. E as reações, né, produzindo a cordierita, elas vão ser acompanhadas, né, por um aumento significativo do volume dessa fase sólida, tá? Então, a cordierita, ela vai ser um mineral estável, né, em condições de regime de baixa pressão e alta temperatura, sendo bastante limitado em pressões médias a altas, tá? Então, na configuração geodinâmica, né, ela acontece em auréolas de contato e um metamorfismo regional de razão, baixa razão PT, tá? E aí, no caso dessa reação, né, com a cordierita nos reagentes, produzindo granada, silimanita, quartzo e água, tá? Então, assembleias, né, portando a cordierita, elas vão ser substituídas gradualmente por assembleias portadoras de granadas, tá? Com uma diminuição do volume devido ao aumento da pressão. Então, esses dois minerais eles vão ser sensíveis às variações do parâmetro intensivo, que no caso vai ser a pressão, tá? Então, passa aí, Samuel. Bem, aqui uma ilustração, no caso o migmatito, a parte aí do leucossoma esbranquiçada, tá? Que foi parcialmente fundida, e aí o mineral de coloração violeta é a cordierita, e o mineral de coloração vermelha aí é a granada da série Almandina-Piropo, tá? Então, note que eu tenho, né, a cordierita no núcleo sendo substituída gradualmente, né, aí uma corona de reação pela granada, tá? Então, no caso, eu tenho essa reação, né, da cordierita para uma assembleia, no caso, portadora de granada, e no caso aí com a diminuição, né, do volume e por conta, né, do aumento da pressão nesse sistema aí, tá? Então, agora falando das mudanças retrógradas, né, em rochas de face granulitos, as condições de metamorfismo dessa face, elas mostram fortes características, né, de reações mineralógicas retrógradas, e aí a extensão da qual as reações retrógradas ocorrem, ela depende da quantidade de água disponível e CO2 no estágio retrógrado, bem como da temperatura e a duração do processo. Então, em condições, no caso de pico térmico, né, as rochas elas vão ser
parcialmente fundidas, né? E aí a água, né, que foi liberada por reações progressivas, né? No caso, ela vai ser retida no melt. E aí, quando esse melt ele é cristalizado, né? No caso, no estágio retrógrado, ele libera essa água, né? E aí essa água ela pode reagir com minerais, no caso da assembleia de pico térmico, tá? Então, na parte inicial, né, anterior ao estágio retrógrado, no caso em condições de pico térmico, em altas temperaturas, no caso as taxas de reação elas vão ser extremamente altas, né? Então, essas reações retrógradas elas vão ocorrer de maneira bastante extensiva. E, no caso, reações de transferência de rede, né, as Net Transfer Reactions, elas, no caso, no estágio retrógrado, elas vão produzir uma grande variedade, né, de minerais anidros e minerais hidratados. E aí, comumente apresentando coronas, né, de reação, e no caso também os simplectitos. E pode passar, Samuel, agora para a parte final. No caso, aqui é um artigo da Brenda Chung Rocha, lá da USP, tá? Então, a gente debateu, né, esse artigo na nossa primeira reunião, e aí sobre petrocronologia, né? Então, aqui o momento da anataxia e a cristalização de melt no NAP Chocorro Guaxupé, Sudeste Brasil, percepções a partir de composição de elementos traços de zircão, monazita e granada acoplado à geocronologia urânio e chumbo. Então, o artigo da Litos aí, no caso ela usou, né, a sistemática aí do tório, do ítrio e de elementos terrasários pesados, aí correlacionando tanto com o zircão e com a granada, né, para saber aí a evolução metamórfica, no caso da NAP Socorro Guaxupé, e aí, no caso, em condições metamórficas da faces granulitos, tá? Então, ela pegou nesses domínios, observou aí as variações texturais e composicionais das monazitas, né? E aí correlacionou com a granada, né? Que aí, utilizando também o conhecimento de coeficiente de partição, né? A granada, ela acomoda, né? O ítrio, o itérvio, elementos terrasários pesados, e aí ela correlacionou. E também, usando também a geotermometria, né? No caso do conteúdo de alumínio, né, no orto e clinoperoxênios, ela obteve aí temperaturas aí na faixa de 1000 graus centígrados, tá? E no caso também a geotermobarometria, com uma pressão aí de aproximadamente 12 kbar, tá? E é isso. Qualquer dúvida, estamos aqui e vamos agora discutir sobre a nossa apresentação. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Parabéns, muito boa a apresentação. Muito ótimo, Felipe. Dar abertura aí para. Eu posso encerrar a gravação, Felipe? Pode. Mas depois da discussão, né, da apresentação, a gente vai ler o artigo do Elton, né, sobre crescimento crustal. Mas vamos lá para as discussões. E as